Queridos companheiros de Ideal Espírita, muito bom dia a todos. Que a paz do Divino Amigo Mestre Jesus possa estar conosco nessa manhã. Na verdade, essa sociedade está meio desequilibrada. Eu estou sendo muito beneficiado e trazendo muito pouco benefício à outra parte. Estar aqui é sempre uma alegria muito grande, estar junto de corações tão queridos. E o motivo maior que nos reúne, então, nos felicita ainda mais, que é conversarmos acerca da sublimidade dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Muito bem, o tema que nós escolhemos para a nossa conversa dessa manhã de domingo intitula-se Distração Espiritual. Imagino que a maioria de vocês deve estar se perguntando, mas o que significa isso? Do que esse rapaz vai falar hoje aqui? Alguém tem ideia? Pode me ajudar? Alguém teria ideia do que nós vamos falar? Será que nós vamos falar de um parque de diversões em nosso lar? Será que nós vamos falar de uma atividade esportiva, uma colônia espiritual? Que distração será essa? Está começando a esquentar. Alienação. Olha, essa é uma palavra que tem uma sintonia bem próxima do assunto de hoje. Alguém mais gostaria de me ajudar para a gente começar a esclarecer? Olha só, pensamentos diversos que nos tiram da concentração. Concentração, invigilância. O negócio começou agora a ficar produtivo. Mas nos afasta, será do quê? Não nos atrapalha em quê? A nossa evolução. Em última instância, é o processo evolutivo, que é a soma de tudo que nós produzimos nessa caminhada. As vicissitudes da vida. Vejamos bem, distração espiritual, nós poderíamos ter escolhido algum outro tema. Isso é só para direcionar a mente de quem vem ao centro ou de quem começa a imaginar o assunto que nós vamos tratar. Na verdade, nós recebemos há alguns meses uma dessas mensagens que alguns amigos nos mandam pela internet. E uma delas nos chamou bastante atenção. Eu diria que nem espírita ela é, apesar de perceber, depois de umas pesquisas, que ela sofre algumas adaptações dependendo da corrente religiosa que a recebe e encaminha. Mas o mais importante não é nenhum rótulo de que ela vem acompanhada, mas a essência da mensagem. E foi tomando a liberdade de trazer essa mensagem hoje para a nossa reflexão, que nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. É possível que muitos ou alguns tenham recebido também, já tenham tido contato com essa mensagem. Para aqueles que já ouviram, nós vamos relembrar. E aqueles que ainda não tiveram oportunidade de lê-la ou escutá-la, nós vamos tentar apresentar. Na verdade, nós não encontramos exatamente o autor dessa mensagem, mas acredito que ao final vocês vão perceber que isso não importa na verdade. O que importa é a mensagem, o alerta que ela nos traz. E o título dela, na verdade, chama-se A Reunião das Trevas. Isso já começa a me assustar. Que história é essa? Eu venho domingo de manhã ao centro para receber uma mensagem de otimismo, de alegria, de esperança, e o rapaz me vem com a reunião das trevas. Ainda dá tempo de sair. Brincadeira. E a mensagem começa nesses termos. O chefe dos espíritos das trevas convocou a CMO. CMO? Isso é uma sigla para Convenção Mundial de Obsessores.
Que interessante. Convenção Mundial de Obsessores. De onde saiu isso? Isso podia ser coisa de espírita. Esse pessoal já costuma viajar um pouco, né? Arranja uns termos estranhos. Mas que ideia meio louca é essa? Será que isso existe? Se nós procurarmos em O Livro dos Espíritos, que é a obra que nos sustenta de forma basilar os conceitos espíritas, na questão 102, que na verdade é o desmembramento do que Kardec apresenta como sugestão inspirada pelos espíritos acerca das inúmeras classes em que são enquadrados os espíritos, ou seja, nós, em termos de grau evolutivo, de evolução espiritual. E a questão 102 trata da 10ª classe. Kardec agrupou em 10, nós estamos falando daquela mais rasteira, dos espíritos mais atrasados. E nessa pergunta, ou nesse item, Kardec nos fala dos espíritos que são considerados impuros. Eles são inclinados ao mal e fazem desse mal o único objeto de suas preocupações. Significa que muitos de nós esperamos que já tenhamos ultrapassado essa fase, mas espíritos que infelizmente ainda se encontram voltados quase que exclusivamente ao mal, por absoluta ignorância do bem e da felicidade que a consciência tranquila nos traz. Esses espíritos acabam ocupando o seu tempo única e exclusivamente para servir, muitas vezes, a outros espíritos mais sábios não, vamos corrigir, inteligentes, audaciosos, com grande capacidade de se organizar, influenciar, seduzir. Esses espíritos acabam utilizando esses outros mais atrasados para seus serviços. Dessa forma, ocorre sim, no plano espiritual, organizações tanto para o bem, que nos socorre, nos ajuda, nos ampara, como infelizmente e momentaneamente para caminhos equivocados. São espíritos que nos lembramos aquela passagem belíssima de Jesus acerca do obsidiado Gesareno, em que um homem aparentemente louco pelos seus conhecidos se prepara para agredir Jesus quando ele chega em outras terras, quando pela autoridade moral que Jesus tinha, evidentemente, esse homem, ao chegar perto de Jesus, cai de joelhos e instantaneamente processa-se uma desobsessão quase que instantânea, não milagrosa, mas sim graças à autoridade moral do governador do orbe que habitamos. Aquele homem é liberto daquele processo terrível, obsessivo. E no desenrolar, Jesus pergunta qual é o seu nome. Jesus sabia do que se tratava, mas era para que ficasse registrado para nós. E eles respondem: o nosso nome é Legião, porque somos muitos. Muitos espíritos subjugavam aquele encarnado. Então, naquele caso em particular, eram diversos espíritos, mas processos obsessivos se dão com um, dois ou diversos perseguidores, diversos algozes. Isso é uma ilustração para entendermos que sim, os espíritos se organizam, mais ou menos, em diversos objetivos, inclusive e infelizmente para o mal. Mas seguindo então, e esses planos geralmente eles se dão e se manifestam na Terra ou se manifestam na Terra nos caminhos mais dolorosos nos quais nos perdemos, das drogas, do erotismo, da sexolatria desvairada, da criminalidade,
na crueldade humana que nos observamos ainda, tudo isso significa ou tem atuante a influência de espíritos ainda equivocados. Não significa que eles são os únicos culpados. É uma questão nossa de sintonia com eles. Mas eles acham um terreno fértil, muitas vezes na maldade que ainda domina o coração humano. Muito bem, mas essa foi só a primeira linha da mensagem. Começa então a reunião das trevas. Em seu discurso de abertura, o grande chefão diz, constatando: não podemos impedir os cristãos de irem aos seus templos. Aí nós podemos perguntar: eles podem fazer isso? Eu não sou dono da minha vontade? Eu vou onde quiser, eu tenho livre-arbítrio? Em princípio, sim. Mas às vezes essa influência é tão sutil que parece que somos só nós que estamos decidindo hoje a dormir um pouquinho até mais tarde. Hoje eu não vou lá na sociedade, não. Estou cansado e tudo. E os espíritos morrem de rir. Ah, que beleza, hoje ele não vai. Semana que vem a gente dá um jeito de chegar uma visita na hora que ele estiver saindo do centro. Na outra ele vai estar muito cansado pela festa do dia anterior. E aí passam 3, 4 semanas, 6 meses, 1 ano, quando a gente se depara, nós estamos desligados do caminho de luz que tanto nos sustenta. E a gente acha que está fazendo favor em vir ao centro. E não reconhece que somos os maiores beneficiados, os maiores necessitados. Muito bem, mas ele disse então que não dá para impedir. Continua: não podemos impedi-los de ler os livros e de conhecer a verdade. Nem mesmo nós podemos impedi-los de formar um relacionamento íntimo com os espíritos elevados e com Jesus. Não dá para fazer isso. Ele poderia acrescentar: quando eles realmente querem. E uma vez que ele ganha uma conexão com os espíritos elevados e Jesus, o nosso poder, a nossa ação sobre os encarnados é quebrada. A gente não consegue fazer nada para aquele homem, aquele ser encarnado que volta a sua vida pautada no bem. Nós estamos falando de uma questão de sintonia e de afinidade de propósitos para a existência. O que essa vida deve representar para mim? E ele continua: então, vamos deixá-los ir aos centros espíritas ou às igrejas diversas que sigam. Vamos deixá-los com os almoços e jantares beneficentes que eles organizam. Mas, agora vem o mas vamos roubar-lhes o tempo que eles têm, de maneira que não sobre tempo algum para desenvolver um relacionamento elevado com a causa do bem e com a espiritualidade. E como se ele quisesse falar o seguinte: vocês não entenderam não? Eu vou explicar melhor o que é. Vou dar os exemplos agora do que significa roubar-lhes o tempo das pessoas. O que quero que vocês façam é o seguinte, disse o obsessor-chefe: distraia-os a ponto de que não consigam aproximar-se de Jesus e dos espíritos superiores. Eu vou repetir a primeira palavra que ele usa: distraia-os, tire a sua atenção, ocupe-os com outras coisas. Aí ele mesmo pergunta: como vamos fazer isso? Aliás, grita um dos seus ascetas: mas como nós vamos fazer isso? Como que nós vamos distraí-los? Então ele responde: mantenham-nos ocupados nas coisas não essenciais da vida, inventem inumeráveis assuntos e situações que ocupem as suas mentes. Vamos manter as mentes dos nossos companheiros encarnados ocupadas demais para sobrar tempo para pensar em algo mais elevado. E aí ele começa na prática a mostrar o que seria. Primeiro, veja que ele começa bem: tentem-nos a gastarem e tomarem emprestado,
e, consequentemente, vão se endividando. Aí a gente já pode imaginar as consequências quando a gente se mete nessa rotina. Eu gasto mais do que eu ganho, eu preciso compensar isso com o que eu não tenho pegando emprestado. Aí eu chego à conclusão que eu devo trabalhar mais ainda do que eu trabalho, porque não é suficiente para pagar as minhas dívidas. Estou falando exclusivamente materiais. E assim vamos ficando consumidos. Persuadam as suas esposas a irem trabalhar durante longas horas e os maridos a trabalharem 6 a 7 dias por semana, 10 a 12 horas por dia, a fim de que eles tenham capacidade financeira para manter os seus estilos de vida fúteis e vazios. Eu tenho mais capacidade para viver sem essência. Aí nós vamos substituindo o ser pelo ter. Nós vamos adquirindo tudo que o dinheiro pode nos dar, e ele vai anestesiando a nossa consciência, mesmo porque há uma insatisfação eterna. Eu compro, ganho, acumulo e me enjoo com muita facilidade daquilo que eu tenho. Eu preciso de outra coisa. Eu preciso da tecnologia mais nova que foi inventada, porque a de ontem eu já enjoei. Aquele celular já não me serve mais, apesar dele estar novinho e servir a essência para que ele foi inventado. Eu consigo falar e ouvir por ele, mas ele não anda sozinho. Eu preciso de um celular que venha até mim. E nós vamos criando necessidades, e a essência vai sendo esquecida. Nós não temos tempos para lembrarmos que somos espíritos, que estamos investidos temporariamente de uma veste e de um mundo muito importante, mas que tem um prazo para se encerrar a nossa presença, a nossa estada. Mas nós só lembramos que nós precisamos vestir o corpo e alimentá-lo, sem lembrar que nossa alma está desnuda de virtudes e sedenta de qualidades morais. Criem situações, continua ele, que impeçam de passar algum tempo com seus filhos. Crie herdeiros, não crie filhos. Preocupe-se em deixar um legado de herança material, mas não dê muita importância em ter uma boa conversa, um afago amigo, ou a lembrança de conversar com ele, para que ele saiba que ele tem um amigo dentro de casa, ou dois, os melhores que são os pais. Talvez ele não se lembre disso porque nós não temos tempo, para que ele saiba que nós o amamos. Nós não gastamos o nosso tempo com isso, porque isso é bobagem. Eu preciso dar a ele uma boa escola, um curso de inglês, natação, tudo que eu possa comprar e preencher o tempo que eu não me dou para o meu filho. Ele continua ainda: à medida que as famílias forem se fragmentando, muito em breve os seus lares já não mais oferecerão um lugar de paz para se refugiarem das pressões do trabalho. Estimulem suas mentes com tanta intensidade que eles não possam mais escutar aquela voz suave, tranquila, que orienta seus espíritos, que é Deus tentando falar ao nosso coração. Encham as mesinhas de centro de todos os lugares com revistas e jornais. Bombardeiem as suas mentes com notícias 24 horas por dia, alimentando a nossa volúpia de saber. Eu quero saber o que está acontecendo, preferencialmente das desgraças, dos problemas, que é isso que tem graça, que é isso que a gente sente vontade de divulgar. Mas estava passando uma reportagem de uma pessoa simples que ajuda 3 pessoas durante a sua... mas isso não é interessante. Isso não me motiva a ligar a televisão. Mas as notícias me bombardeiam. Eu preciso ler o jornal, assisti-lo ao meio-dia, de noite eu vejo a repetição, e se eu ficar acordado até meia-noite, eu vejo de novo
Mas e os livros espíritas? Quanto nós já lemos no nosso balanço do ano passado? Ou livros edificantes que nos tragam um crescimento moral? Não, esse aí não deu tempo, porque quando eu vou ler de noite eu já estou muito cansado e eu acabo dormindo em cima do livro. Invadam os momentos em que estão dirigindo, fazendo-os prestar atenção aos cartazes, aos outdoors chamativos, interessantíssimos, e eu não tenho tempo nem de usar o momento que eu dirijo para fazer algumas reflexões. Inundem as caixas de correio, pode ser aquela física que o carteiro leva, ou de e-mails, que hoje a gente recebe pela internet. Inunde as suas caixas de correio com papéis ou informações totalmente inúteis, catálogos de lojas que oferecem vendas pelo correio, loterias, bolo de apostas, ofertas de produtos gratuitos, serviços, falsas esperanças e tudo que puder desviar-lhes a atenção. Mas é importante porque alguém disse que eu preciso ficar rico, ou eu preciso ir naquela loja porque ela está em liquidação. Mas você não está precisando daquilo, mas está em promoção, eu não posso perder. Nunca esteve tão barato, mas a minha funciona tão bem. Minha televisão, meu liquidificador, minha máquina de lavar. Não, mas eu preciso porque hoje está em promoção. Mantenham lindas e delgadas modelos nas revistas e na TV, para que os maridos acreditem que a beleza externa é o importante. E eles se tornarão tão insatisfeitos com suas próprias esposas. Por outro lado, mantenham as suas esposas demasiadamente cansadas, distraídas, para amarem seus maridos. Se elas não lhes são atenciosas, não lhes dão o amor que esperam, que necessitam, eles começarão invariavelmente a procurá-lo em outro lugar. Isso, sem dúvida, fragmentará rapidamente os lares e as famílias. Deles também, Papai Noel, para que esqueçam da necessidade de ensinar aos seus filhos o significado real do que é o Natal. Deles também o coelho da Páscoa, para que esqueçam a necessidade de ensinar aos seus filhos, para que não falem sobre o verdadeiro significado da mensagem de vida imortal que representou a passagem de Jesus, para que a gente substitua a Páscoa pelos ovos de Páscoa, pelo coelhinho da Páscoa. Não lembre, por exemplo, que Jesus aparece a Maria de Magdala após o entendimento de todos da ressurreição de Jesus, não com a veste material que utilizou, mas em espírito, mostrando que havia vencido a morte. O maior legado que Jesus nos dá é dizer que os túmulos estão vazios, não dos cadáveres, dos restos, mas dos espíritos que os animaram. A vida continua. Será que nós lembramos disso na época da Páscoa? Será que nós lembramos dos verdadeiros significados de datas cristãs que são tão importantes para reflexões e não para nos incitar ao consumismo vazio? Até mesmo quando estiverem se divertindo, se distraindo, que seja tudo feito com excessos, para que ao voltarem dali estejam exaustos e querendo mais. Não foi o suficiente, eu estou insaciado, nada me contenta. Mantenha-os de tal forma ocupados que nem pensem em andar ou ficar na natureza, por exemplo, para refletirem na criação de Deus. Ao invés disso, mande-os para parques de diversão, acontecimentos esportivos, peças de teatro banais, apresentações artísticas sem conteúdo digno nenhum, e a TV que muitas vezes é entorpecedora. Enfim, mantenha-os ocupados, muito ocupados. E quando aparecerem, quando se reunirem para um encontro ou uma reunião espiritual,
que tem uma finalidade espiritual, envolva-os em mexericos, em conversas sem importância, principalmente em fofocas, para que ao saírem daquele ambiente, o façam com as suas consciências totalmente comprometidas. Peraí, mas que história é essa? Que estratégia é essa? Isso aqui ficou um pouquinho mais sutil. É dar um jeito de fazer com que tudo aquilo que a gente foi buscar e se envolveu num ambiente de luz, a gente quebre aquilo com conversas invigilantes e menos dignas, antes mesmo de nós deixarmos o local. O que infelizmente não é raro, demanda para um certo tom de fofoca. Não, eu não estou falando mal, não. Eu só estou falando que fulano, sabe como é que é? Isso faz parte, infelizmente, do nosso procedimento invigilante. Isso não é tão simples, é sério, que mereceu de Joana de Ângeles uma página no livro Celeiro de Bênçãos, psicografado por Divaldo Franco, chamada Falatórios. O título da mensagem é Falatórios. E ela diz o seguinte, bem rapidamente: dentre os muitos males que o verbo infeliz produz, o mexerico, a fofoca, é possivelmente dos mais graves. Semelhante a um vaso pútrido, o falatório exala um miasma pestilencial que contamina os incautos que dele se acercam. E ali, nesse ambiente, onde há esse falatório, proliferam a maledicência insensata, o julgamento arbitrário. Nós somos muito céleres, eficientes em julgar e apontar, a acusação indébita, a suspeita inapelável, a infâmia disfarçada, quando não irrompe a calúnia maleável, capaz de destruir os mais nobres ideais de vida. É sério. Aparentemente, a nossa fala invigilante, falando mal de alguém, de um trabalho, de um grupo, a gente acha que não tem feito. Isso também é uma ocupação indesejável, é uma forma de distração e invigilância espiritual que nos dificulta a sintonia com aquele trabalho e a colheita dos frutos que ele poderia nos gerar. Tem uma breve comunicação também num desses sites belos da internet que conta um caso verídico ocorrido numa casa espírita, sem citar local e os personagens, mas a essência foi o seguinte: olha como é sério a questão da vigilância no meio onde nós estamos procurando trabalhar e se envolver. O espírito obsessor se manifesta na reunião mediúnica dizendo o seguinte: nós viemos aqui hoje informar que não vamos mais obsidiar vocês. Ponto. Primeiro, surge aquela assim, então quer dizer que a gente era obsidiado? Não sabia? Mas tudo bem, a gente admite que os espíritos tentam nos atrapalhar um pouquinho. Mas aí então houve um silêncio e o dirigente do grupo pergunta: vocês não vão mais os obsidiar? Vocês não vão? Por quê? E o espírito responde: existe nessa casa tanta maledicência, tanta preguiça, tanto atrito, tantas brigas pelo poder. Eu fiquei pensando, poder do que, gente? Que alguém disputa no centro espírita? Tantas pessoas pregando aquilo que não praticam, que não precisamos nos preocupar com vocês. Vocês mesmos são obsessores uns dos outros. E termina e vai embora. Isso não é para assustar ninguém. É só para mostrar que a vigilância, que muitas vezes somos conclamados, a disciplina, a seriedade, não é ser carrancudo, não é ser tristonho, não é ser mal-humorado, mas existem situações que nos pedem um olhar de seriedade e vigilância, especialmente no que a gente fala, onde nós estamos envolvidos, porque por essas
nuances, nós somos facilmente desviados e até manipulados. Então, aí um chamamento em particular que nós gostaríamos de fazer, esse parênteses dentro daquela mensagem, dessa vigilância no meio espírita onde estamos. E ele continua: encham as vidas de todos eles com tantas causas supostamente importantes a serem defendidas, que não tenham tempo algum para buscarem a espiritualidade em Jesus. Muito em breve, eles estarão buscando em suas próprias forças as soluções para seus problemas e causas que defendem, sacrificando a saúde e suas famílias pelo bem da causa. Isso significa o seguinte: ele quis dizer que é claro que tudo que nós vamos realizar, nós dependemos das nossas forças, do eu querer, da força sobre a vontade, que muitas vezes não queria aquilo, que é outra coisa, mas eu me empenho, até num trabalho de autoeducação, em buscar um caminho diferente daquele que eu vinha trilhando. Então, eu preciso querer para sair do fundo do poço, para vencer as grandes como as pequenas mazelas que ainda trazemos dentro de nós. Mas, evidentemente, que nós contamos com o amparo, com o apoio espiritual constante a nos ajudar, especialmente quando os amigos que estão do lado de lá percebem em nós que esse sentimento e essa vontade é sincera, é verdadeira. Então aí a nossa retaguarda ganha força e nós, por consequência, nos fortalecemos ainda mais. E é aquela coragem que a gente não sabe de onde vem, mas que a gente desperta um belo dia e fala assim: eu vou vencer, eu vou superar, eu vou fazer diferente, eu vou mudar a minha sintonia espiritual, eu vou pedir perdão, eu vou tentar me reajustar, eu vou procurar aquele desafeto, ou eu vou abraçar um trabalho digno, voluntário, cristão. Tudo isso que representa um passo adiante no verdadeiro objetivo que nós tivemos ao regressar a esse mundo. Mas o que o nosso companheiro arquiteta é que, se nós nos ocupamos demais com coisas não essenciais, nós vamos perdendo gradativamente esse vínculo. Mas é porque Deus nos abandonou? Deus me esqueceu? Deus falou: esse aqui não tem mais jeito, deixa para lá. É o contrário. Somos nós que nos afastamos de toda e qualquer influência benéfica, salutar, superior. Os amigos espirituais estão ao nosso lado, sim, desde que nós os recebamos como amigos que são, e não os enxotemos da nossa presença com a nossa matéria mental que alimentamos, equivocada. Pensar, falar e agir no mal. No mal não significa sair por aí matando as pessoas, não. O mal significa dar vazão, não só isso, seria um ato extremo, mas é aquele que ninguém sabe o que vai no nosso coração, mas a gente sabe que é a manifestação do orgulho, do egoísmo, da vaidade extrema, do sentimento e do desejo da soberba, de parecer prestigiado, da lisonja, tudo aquilo que nos afasta da humildade sincera, do bem a que nos propomos. Então esse contato vai ficando mais difícil quando nos assoberbamos com apenas a parte material. Será que não era isso, em parte, que Jesus queria trazer a mensagem inesquecível na visita que faz à casa de Maria e de Marta, quando Maria ouve-lhe a palavra, enquanto Marta, atarefada com o que ia oferecer a Jesus para beber, para comer, para organizar a casa, não aproveita o momento. Não é que ela fizesse uma coisa de mal em si, mas veja bem, as duas estavam, sem saber evidentemente,
diante do espírito mais luminoso que esse orbe já concebeu. O governador espiritual do planeta está na sua casa. E você vai perguntar para ele: aí, quer um cafezinho? Você está bem? Vamos limpar aqui? Nós queremos saber qual é o caminho para a verdadeira felicidade. Qual é a recomendação para que a nossa vida seja mais vida e menos morte? Vida em abundância. E ele então, tristemente para nós, conclui: isto vai funcionar, isto vai funcionar. Então, terminando a CMO, a Convenção Mundial dos Obsessores, ele conclui que tudo isso, se bem implantado, vai funcionar. Os espíritos trevosos ansiosamente partiram para cumprir as determinações do chefe, fazendo com que os cristãos em todo o mundo ficassem mais ocupados e mais apressados, indo daqui para ali e vice-versa, tendo pouco tempo para Deus e suas famílias, não tendo nenhum tempo para contar a outros sobre a sublimidade, a luz, o poder do Evangelho para transformar as nossas vidas, não tendo tempo para dividir ou buscar na essência desse Evangelho oportunidades de crescimento. Então, depois de encerrar isso, nós poderíamos perguntar, nós poderíamos questionar: teve o obsessor-chefe sucesso nas suas maquinações? Vamos perguntar para nós mesmos: será que eles estão tendo sucesso ao analisar o mundo em que vivemos? Se isso tivesse sido implementado, será que isso foi efetivo ou não? Os planos frustraram, nada disso deu certo. O mundo é voltado única e exclusivamente a Deus, e ninguém perde tempo com isso aqui, porque isso aqui é história da carochinha. Será? Será que nós, agora, aquela resposta íntima, que não soa através da nossa voz, mas grita aqui dentro da nossa consciência, nós estamos perdendo tempo? Nós estamos aquecendo? Nós estamos atendendo a algum desses convites que suavemente nos distrai espiritualmente do objetivo maior com o qual nos envolvemos? Será? Será que a resposta seria não? Absolutamente. Eu não cedo a nada disso. Evidentemente que cada um sabe onde se distrai mais facilmente, o que mais facilmente nos desvia por instantes ou por longos tempos do caminho correto a ser seguido. Cabe a nós, ao responder intimamente a pergunta, traçar uma estratégia, porque nós também precisamos ser estrategistas para o bem, para a nossa melhoria. E nós não poderíamos encerrar simplesmente assim: bem, acabou, eu vou para casa aqui com uma enorme interrogação, se não pessimista para casa. Nada disso. Será que nós estamos irremediavelmente sujeitos a tudo isso aqui? Nós não temos um antídoto contra a investida do mal? Nós estamos à mercê daqueles que porventura nos induzem ao erro? Na pergunta 469 de O Livro dos Espíritos, mais uma vez, essa obra fantástica, inigualável, vem a resposta para essa pergunta, que Kardec fez usando as seguintes palavras: por que meios, de que forma podemos neutralizar a influência dos maus espíritos, sejam elas de que forma e de que natureza for? A resposta dos espíritos belíssima: praticando o bem,
e pondo em Deus toda a vossa confiança. Primeiro, praticando o bem e pondo em Deus a sua confiança. Ele continua assim: repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Ele nos concita a guardar essas sugestões e atendê-las, porque assim nós vamos repelir os maus pensamentos, também nos chamando a questão da sintonia espiritual. Desconfiai especialmente daqueles que vos exaltam orgulho, podemos fazer um parênteses, fazendo-nos achar importantes demais, melhores do que o próximo, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco, mais fácil de nos derrubar. E conclui dizendo o seguinte: essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós poderíamos concluir dizendo, adaptando: Senhor, não nos deixeis cair em distração espiritual quanto à sublimidade do Teu Evangelho e quanto aos reais objetivos dessa nossa existência na terra. Nos socorra em nossas fraquezas, nos ampare na oração, na vigilância e no trabalho, e que a sua paz esteja sempre junto conosco. Muito bom dia a todos. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.